Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui no canal. Hoje daremos sequência à leitura do livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra. O livro é este aqui, sobre a morte e o morrer. Vamos estar falando hoje sobre o terceiro estágio, que é a barganha, que é algo característico das crianças e que também é pouco conhecido. Então, a doutora Elizabeth Kubler-Ross nasceu em 1926 na Suíça. Desafiou a família para seguir o seu desejo de ser médica e saiu de casa aos 16 anos, servindo como voluntária em hospitais durante a Segunda Guerra Mundial. Começou seus estudos de medicina em Zurique, em 1951. Depois de formada, mudou-se para os Estados Unidos, onde se especializou em psiquiatria na Universidade de Chicago. Organizou estudos sobre a morte, publicou este livro pioneiro em 1969 e escreveu outros livros sobre o assunto. E a doutora Elizabeth faleceu em agosto de 2004. Também farei a leitura do livro do doutor Sigmund Freud, onde ele fala sobre a melancolia e o luto, que é um livro, o volume 14, um livro muito importante para o nosso aprendizado. Então, eu vou estar lendo inicialmente um pequeno trecho do livro do Dr. Viktor Frankl, onde ele fala sobre o suicídio. Em virtude de minha ideologia básica, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, ou seja, no campo de concentração, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir para o fio. Essa expressão corrente no campo designava o método usual de suicídio. Tocar no arame farpado eletrificado em alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. Essa aqui é a narrativa do Dr. Viktor Frankl. E agora, eu estarei lendo para vocês sobre a morte e o morrer, a barganha, o terceiro estágio. O estágio da barganha é o menos conhecido, porém muito útil ao paciente, embora por ter um tempo muito curto. Se no primeiro estágio não conseguimos enfrentar os tristes acontecimentos e nos revoltamos contra Deus e as pessoas, imagina-se ser bem-sucedido na segunda fase, fazendo algum tipo de acordo que adie o desafio inevitável. O estágio da barganha tem um comportamento semelhante dos filhos, na fase ainda da criança. Primeiro exigem, depois pedem por favor. E nos dizem, então, se eu ficar boazinha a semana toda e lavar a louça toda noite, você deixa eu ir? Há uma chance remota de que venhamos a aceitar a barganha e a criança venha a conseguir o que antes lhe era negado. O paciente em fase terminal usa o mesmo expediente, graças a experiências anteriores. Ele sabe que existe uma leve
possibilidade de ser recompensado por um bom comportamento e receber um prêmio por serviços especiais. A barganha, na realidade, é uma tentativa de adiamento. Tem de incluir um prêmio oferecido por bom comportamento. Estabelece também uma meta autoimposta. Por exemplo, um show a mais, o casamento de um filho. Inclui uma promessa implícita de que o paciente não pedirá outro adiamento, caso o primeiro seja concedido. A maioria das barganhas são feitas com Deus. São mantidas geralmente em segredo, ditas nas entrelinhas ou no confessionário do capelão. Nas entrevistas particulares sem auditório, é impressionante o número dos que prometiam uma vida dedicada a Deus ou uma vida a serviço da igreja, em troca de um pouco mais de tempo de vida. Muitos pacientes prometiam também doar partes de seu corpo ou o seu corpo inteiro à ciência, caso os médicos usassem seus conhecimentos científicos para prolongar-lhes a vida. Então, é um comportamento bem típico de criança. Imaginar que, ao fazer isso, teria tempo a mais de vida, quando, na verdade, essa vida se esgotou e chegou ao final diante de muitos outros comportamentos e atitudes durante anos, durante décadas desta própria vida, que ali já se encontrava no final. Tudo passa por uma decisão anterior e comportamentos no decorrer da vida. Então, eu estarei lendo para você agora o que o Dr. Sigmund Freud falou sobre luto e melancolia neste livro aqui, que é o volume 14, um livro muito importante, entre todos os outros que o Dr. Sigmund Freud publicou. Olha o que ele fala aqui sobre a melancolia. O ponto essencial, portanto, não consiste em saber se a autodifamação aflitiva do melancólico é correta, no sentido de que sua autocrítica esteja de acordo com a opinião de outras pessoas. O ponto consiste antes em saber se ele está apresentando uma descrição correta de sua situação psicológica. Ele perdeu seu amor próprio e deve ter tido boas razões para tanto. É verdade que, então, nos deparamos com uma contradição que coloca um problema de difícil solução. A analogia com o luto nos levou a concluir que ele sofrera uma perda relativa a um objeto. O que o paciente nos diz aponta para uma perda relativa a seu ego. Essa é a conclusão do Dr. Sigmund Freud, depois de estudo e observação. A grande reflexão também é qual a vida que nós decidimos, qual a vida que nós escolhemos ao final da nossa própria vida. E essa escolha não começa agora. Essa escolha começou há décadas anteriores.